Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Você está no canal Verdade pela Verdade, ande verdade pela verdade. Pessoal, fica até o final, porque esse vídeo é importante. O que vai ser falado aqui nesse vídeo vai ser de extrema importância para você, para o seu espírito, para a sua alma. Você que quer ser ajudado, que precisa ser ajudado, que está precisando de uma palavra de orientação, fica até o final, porque esse vídeo é estritamente feito para a sua alma, para os seus pensamentos, para seus sentimentos que talvez estejam incontroláveis, estejam dispersos, estejam bagunçados. Esse tema vai falar nesse assunto, né? Esse vídeo vai falar de como resistir à tentação. Esse é o tema do vídeo, como você pode resistir à tentação, seja de que ordem for, sentimental, financeira, familiar, na saúde também, né? Os vícios, né? Os hábitos ruins, como resistir à tentação de se deixar levar pela raiva, pela ira. Então, pessoal, esse é o tema, como você pode resistir à tentação. Jesus, ele dá a dica, ele fala exatamente como fazer isso, como você pode fazer isso, resistir. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não gosta de resistência. Quando a pessoa fica ali, ele tenta de todo jeito derrubar a pessoa, mas a pessoa fica, não, eu vou continuar. Ele odeia a resistência, né? Mas aqui, ó, aqui está o segredo. Aqui está o que Jesus fala, que não é segredo nenhum, está escrito na palavra. Vamos lá para o capítulo, para Marcos, livro de Marcos, se você quiser acompanhar, capítulo 14, versículos 38. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38 somente. Se você quiser acompanhar, fala de Jesus no jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane. Bom, vamos lá, versículo 38, capítulo 14 do livro de Marcos. Vamos ver como você pode resistir a toda tentação, seja de que ordem for, como ela vier. Você pode resistir. Olha só, vigiem, ele fala para os discípulos, né, agora ele foi orar no jardim de Getsemane, né, logo, né, precedendo a sua prisão, né, para logo depois ser crucificado, ser traído por Judas. Olha só o que ele falou para os discípulos: vigiem e orem para que não sejam tentados, né? Para que não sejam tentados. Ou seja, qualquer um inteiro primeiro. Ó, vigiem e orem para que não sejam tentados. Ou seja, o vigiar e orar é exatamente para isso, para não ser tentado. A pessoa é tentada, você, eu, somos tentados quando não vigiamos, ou seja, não olhamos para o nosso interior, para os nossos pensamentos, atitudes, né, sentimentos que vêm a nossa alma, ao nosso coração, os pensamentos que vêm, que circulam a nossa mente, ações que a gente quer fazer, talvez no impulso, na ansiedade, levados por opiniões alheias de terceiros, de outros, ou impulsionados por querer alguma coisa nesse mundo, alguma coisa que talvez vá nos preencher momentaneamente, alguma coisa, né, que acontece que não é normal. Então a gente não vigia e a gente acaba aceitando coisas que não é pra gente como normal, como essencial, como natural, né? Aqui, ó, vigiem e orem. Orar é conversar com Deus. Quando você conversa com alguém, você tá normal, tá tranquilo, né? Tá querendo expor suas opiniões, os seus desejos, seus pensamentos, os seus planos, né? Você expõe em palavras aquilo que você pensa, deseja. Orar é conversar com Deus, né? Como se fosse uma pessoa física, mas é espírito, né? Vigiem e orem. Para que vigiar? Para que cuidar dos seus pensamentos, sentimentos, ações? Para poder ver o que você está errando, o que você está falhando, naquilo que você está mais perdendo tempo,
digamos assim, né? E para que orar, conversar com Deus? Exatamente para isso, para manter um contato direto espiritual com Deus, uma alimentação eterna, digamos assim, espiritual verdadeira com Deus, um ligamento, uma ligação com Deus. Ou seja, desse modo, você estando ligado com seu espírito, com sua vida, com Todo-Poderoso, né? E vigiando com seus pensamentos, sentimentos que vêm à sua mente, ao seu coração, à sua alma, atitudes que você faz, às vezes sem pensar, no impulso, na empolgação, e te trazem consequências ruins na sua vida, nas áreas da sua vida, porque você não vigia, porque você não ora. Aí vem essas coisas ruins na sua vida, vem coisas ruins, porque o diabo ele se aproveita das oportunidades que a gente dá, não vigiando, ou seja, não cuidando com os pensamentos, sentimentos, ações nossas, minha, né, suas, e não orando, não falando com Deus, não conversando, não incluindo a oração no dia a dia, não incluindo a oração, conversar com Deus, ou falar com Deus no dia a dia. Não que você tem que ficar 24 horas ali ajoelhado falando com Deus. Não, você pode falar no seu pensamento. Quando você fala no seu pensamento, meu Deus, graças a Deus, o meu dia tá incrível, meu dia tá difícil, mas eu vou confiar no Senhor que vai dar tudo certo. No seu pensamento, falando assim, andando de carro, né, dirigindo, pilotando, né, andando de a pé, né, parado, trabalhando, você está falando, está pensando em Deus, você está orando. A oração nem sempre precisa ser verbal, ela pode ser pensamento também, porque Deus é Espírito, Ele é sabedoria. Então, você pode resistir à tentação vigiando e orando. Essa é a resposta que Jesus dá. Como resistir à tentação? Vigie, ore, cuide com seus pensamentos, sentimentos, porque pensamento e sentimento juntos dão para uma atitude. Eu penso, eu imagino uma situação, eu sinto vontade de fazer essa situação acontecer, então meu corpo vai lá e age através do entendimento. Então cuide, vigie. Vigiar é ficar olhando mesmo, ficar observando. Peraí, esse pensamento é meu? Peraí, essa vontade é certa? Esse desejo que eu estou sentindo agora, essa raiva que eu estou sentindo agora, é certo? Isso não é normal. Pensamentos intrusos, negativos que vêm na nossa mente, de repente, tá tudo certo, de repente vem aquele pensamento, poxa, ai que raiva que eu tô com essa pessoa, isso é normal? Não, você tem que vigiar. Está escrito que Deus fez o ser humano simples de direito, mas Deus nos fez simples de direito em Eclesiastes, se eu não me engano, mas nós complicamos tudo. É isso, Deus fez o ser humano simples, direito, reto, mas o ser humano complica tudo com seus desejos, pensamentos imundos, que dão vazão a atitudes imundas. Tudo começa no pensamento, é sabido isso. Nada acontece fisicamente sem que alguém pense. Temos que pensar para sentir e juntar o sentimento ao pensamento para que assim, através desse desejo, haja uma atitude, ou positiva ou negativa, ou agregante na vida, ou desagregante, que cresce ou faz desmoronar. Então vamos vigiar, vamos orar, falar com Deus, com sinceridade, com fé, com honestidade, sabendo que Ele é Deus, nós somos criaturas que Ele criou para o servir. Então, pessoal, essa é a dica. Você quer resistir a qualquer tentação e ter sucesso? Vigie, ore, não faça como os discípulos no jardim de Getsêmani. Ficaram dormindo. Jesus fala do sono físico. Eles não aguentavam os olhos abertos. Jesus ia lá orar no jardim do Getsêmani. Voltava, ele pedia para eles vigiar, vigiem, orem, enquanto eu vou ali orar. Eles estavam lá, de repente Jesus voltava dormindo. A ponto de, como está escrito aqui
Eles não saberam nem... Aqui, ó, deixa eu ver. Eles não sabiam o que responder. Está aqui, ó, no versículo... Marcos capítulo 14, versículo 40. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam, né, Jesus, e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Sabe quando você está exausto e a pessoa, e você fica assim, você olha, aí de repente dorme. Olha, e daí os olhos, é assim que eles estavam, discípulos, exaustos. E não sabiam o que responder a Jesus, de tanto sono físico. Mas aqui eu digo do sono espiritual, né? E esse não vigiar, esse não orar, né? Essa dispersão de pensamentos, de ações que não agregam na vida espiritual, através do não orar, do não vigiar, faz a pessoa cair no sono espiritual, né? A pessoa fica sonolenta espiritualmente. A pessoa fica devagar, retardada, digamos assim, espiritualmente. Porque a pessoa não vigia, não olha para os seus pensamentos, sentimentos, ações, se estão certas, se estão de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus quer. Não ora, não fala com Deus, fala com todo mundo. A pessoa, eu, às vezes você... falamos com todo mundo, pessoas físicas, mas com Deus, que é o Criador de todas as coisas, o ser eterno que existe desde sempre, que sabe de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para Ele não existe impossível. Deus olha para cima e vê Ele mesmo, porque não há ninguém acima dEle. Às vezes a gente não ora como convém a Deus. E aí que está o problema. Vem a situação difícil, vem a situação que nos deixa frustrados, desanimados, decepcionados, negativados espiritualmente. E aí a gente não consegue resistir à tentação. E aí o maligno, Satanás, o adversário, com facilidade nos prende nos vícios, na raiva, na tristeza depressiva, a sensação de vazio interior. Porque não vigiamos, não oramos como convém, fazemos pouco caso da vida espiritual. Então você e eu não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo, deixar de vigiar, deixar de orar, porque isso é que destrói a vida daqueles que creem, que destrói pouco a pouco, devagar, a vida dos que creem. Jesus falou, está escrito assim, ó, se eu voltar, será que acharei fé na terra? Em alguma parte está escrito isso, da escritura. Quando eu voltar, será que acharei fé na terra? Certeza nas pessoas? Para isso, você tem que vigiar, olha, observa os seus pensamentos. Será que esses pensamentos que eu estou tendo ruim, por conta de um caso que aconteceu que me deixou com raiva, né, são meus? Será que Jesus pensaria assim, com negatividade de outra pessoa, do meu próximo, de outra pessoa? Será que esses sentimentos de raiva, de amargura, de ódio, negatividade que está em mim agora, são meus? Será que Jesus sentiria desse jeito? Sentiria raiva de outra pessoa, do meu próximo? Então, toda vez que a gente pensa em vigiar, em orar, temos que pensar como Jesus faria. Como Jesus reagiria no meu lugar, diante do insulto, diante de uma perda, diante de alguém que nos atacou com palavras, nos feriu com palavras, alguém que a gente gostava, de repente virou outra pessoa e nos feriu com palavras. Sempre você tem que pensar como Jesus reagiria no meu lugar, quando eu sou insultado, quando eu sou envergonhado,
quando alguém me faz passar vergonha, quando alguém me diz não, quando alguém me nega algo que essa pessoa falou que me daria, que me emprestaria, que me forneceria, hein? Quando alguém mente para mim, para você, como Jesus reagiria? Diante dos obstáculos, as adversidades. Por isso, para você ver isso, você tem que vigiar, que é observar seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, se não são atitudes por impulso, né, por instinto, impulsionadas pela natureza humana, hein? E orar, conversar com Deus. É tão simples, nem que você ore só de noite, antes de dormir. Converse com Deus, não precisa dizer, ó Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti. Não, converse. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença, o Senhor me conhece. Seja simples, natural. Quando você vai conversar com um ser humano, você não fala, ó fulano de tal, eu estou aqui diante de você. Não, você vai dizer, e aí cara, tudo bem? Vai estar tudo certo? Ou vamos lá naquele lugar. Você conversa naturalmente com a pessoa, com o seu amigo. Então com Deus é assim. Você tem que conversar com Deus tranquilo. Entendeu? A oração é simples. Falar com Deus. Mostrar, expor diante dele seus pensamentos, sentimentos, embora você sabe que ele conheça tudo, antes mesmo de você pensar, ou falar, ou sentir, ou agir. Deus, ele sabe o que você vai fazer. Mesmo sabendo disso, porque ele é onisciente, né? Mesmo você tendo essa consciência, eu tendo essa consciência de que ele sabe de tudo, ele precisa que a gente peça para ver a nossa sinceridade, para ver a nossa atitude. Então, vigie, ore, porque isso vai fazer você resistir à tentação, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês, de mim. A resistência é que faz o diabo, Satanás, o adversário, fugir de nós, desistir de nos tentar, digamos assim, né? Porque é isso, a perseverança também. Porque não há nada que resista à perseverança. Vamos ver o exemplo da água natural na cachoeira. A cachoeira vai lá, tenta, sai a nascente, você conhece a nascente, né? Na floresta vem uma nascente, começa lá pequenininho e de repente essa água vai se alargando, vai vencendo as dificuldades naturais, vai fazendo seu caminho entre as rochas, vai moldando as plantas, as rochas, até decorrer dos anos, fazer um grande... eu digo cacho, né, de água, né, mas não é cacho de água, é uma grande parte larga de água que vai descendo, formando-se a cachoeira, né? Então é assim, a água ela tem paciência, mas ela vai fazer o seu caminho no meio da floresta, até que de longe a gente vê só a água e a rocha, e as plantas do lado, né? Aquela bela cachoeira, mas tudo começa numa nascente, que não desiste, que persevera, que insiste no mesmo caminho, se moldando aos obstáculos. E é assim que funciona. A cachoeira, a água da cachoeira, ela não tira a pedra do lugar, ela molda-se a pedra. Ela vai moldando a pedra. É assim que você tem que fazer. Se moldar à situação, não se adaptar, não se aceitar a situação difícil, mas se moldar, entendeu? Fazer com que ter conhecimento quando vem a situação difícil, tirar proveito da situação difícil. É como dizem, fazer do limão uma limonada. Então, pessoal, isso tudo você vai conseguir vigiando e orando. Olhando seus pensamentos, sentimentos, ações e falando com Deus, conversando com Deus. É assim que funciona, pessoal. Essa é a grande verdade. Como resistir à tentação? Vigiando, orando e perseverando. Não seja como os discípulos que dormiam
enquanto era para vigiar. Mas esteja atento, alerta, orando, uma vida em comunhão com Deus verdadeiro, único, poderoso. E assim, quando Jesus chegar daqui a pouco, buscar os que creem nele, você vai com ele tranquilo, porque você permaneceu fiel até o fim. É assim que nós temos que crer. É assim que nós temos que agir. É assim que você e eu temos que agir todo dia, confiando, perseverando, vigiando, orando, para que quando chegar o tempo, Jesus chegue e busque os que nele creram até o fim. Tem que ser até o fim. Perseverança. Então, pessoal, muito obrigado por assistir, ficar comigo até aqui. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Se não entendeu, escreve nos comentários. Ficarei feliz em responder a sua pergunta, a sua dúvida. Compartilhe esse vídeo se você sabe de alguém que conhece, que quer ouvir essas palavras, que precisa ouvir essas palavras, porque tem espírito nessas palavras, não são meras palavras mortas, sem conhecimento. Então, pessoal, dá o seu joinha, positivo ou negativo, para o YouTube poder espalhar esse vídeo para vários lugares do mundo, várias pessoas que estão precisando dessas palavras. E compartilha, né? Mais uma vez, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, para fazer o canal crescer mais e divulgar-se mais a verdade, né? Pelo mundo inteiro, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. E se você gostou, mais uma vez repito, ó. Uma pequena comédia ali, né? Repito, dê seu joinha, positivo ou negativo, pessoal. Vai ajudar bastante o canal. Então, valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo, entendeu? É isso aí que você tem que fazer, pessoal. Compartilha, né? Participa do vídeo, que é muito importante, tá bom, pessoal? Sem mais insistência nisso, pessoal. Que Deus abençoe sua vida de um modo onde é necessário. E valeu, pessoal. Até a próxima.